Oi, turma. Voltamos mais uma vez e agora, dando continuidade ao estudo do texto dissertativo, iremos analisar um tema de redação, certo? Eu gosto de fazer uma aula com vocês, sempre pensando na confecção do rascunho da redação. Muitas vezes, os alunos partem para escrever o texto diretamente na folha de redação. E eu acho isso muito arriscado, porque uma vez que a gente ali rasure a folha, nós não teremos uma outra, certo? E sendo um vestibular, sendo um Enem, certo? Uma avaliação, ok? A folha danificada também contribuirá negativamente para a nossa nota, certo? Eu separei um tema didático mesmo, é um tema apenas para a gente avaliar essas primeiras aulas sobre o texto dissertativo. E o tema ele foi o da UESB 2004.1. Este tema ele é muito especial para mim, porque foi o tema do vestibular que eu fiz e fui aprovado na UESB para o curso de Direito. Então, eu uso muito esse tema, que me traz boas recordações, e na época, o tema em si, digamos assim, eu fui muito feliz com este tema, ok? Porque eu vi uma oportunidade, no instante que muitos candidatos, no momento que muitos candidatos viram como um prejuízo, certo? E, sem me alongar muito, vamos ver o tema e eu vou explicar daqui a pouco porque eu gostei muito dele. Bem, o tema é da UESB 2004.1, certo? Foi o tema número 1. Se eu não estou enganado, nós tínhamos lá dois temas para analisar, para escolher, na verdade. Eu não me lembro muito bem do tema número 2, esse aqui foi o tema que eu escolhi e eu trago agora para vocês. Antes, eu gostaria de fazer algo que ultimamente eu não costumo mais fazer com os alunos, que é ler as instruções. Eu deixo muito a cargo dos alunos ler as instruções, mas como vocês, hoje eu vou fazer aqui esse adentro. Vejam só, escreva sua redação no espaço reservado ao rascunho, é o que nós iremos hoje estudar, certo? Fazer o rascunho, rascunhar a redação. Transcreva o seu texto na folha de redação usando caneta de tinta azul ou preta. Não utilize letra de imprensa. Sua redação deverá conter no mínimo 25 e no máximo 30 linhas. Sua redação será anulada se redigida fora do tema proposto, apresentada em forma de versos, assinada fora do cabeçalho da folha, escrita a lápis ou de forma ilegível. E vejam que aqui nas instruções vocês não encontram nenhuma referência à elaboração de título, certo? E aqui eu já aproveito esta aula também para trazer esta observação. O título não é obrigatório no texto dissertativo, nem no texto dissertativo argumentativo, e muito menos no texto argumentativo. Geralmente as provas de vestibulares, quando pedem um título, pedem nas instruções. Vou aproveitar, nós tivemos, por exemplo, o vestibular da UFES, certa vez, em que o vestibular trazia mais ou menos ali nas instruções estas instruções que geralmente consomem, né, apenas 20% da página da página destinada à redação, né, à questão de redação. Certa vez a Consultec apresentou no vestibular da UFES uma instrução que tomou metade da página, 50% da página foi destinada às instruções lá na UFES, certo? Em certo vestibular da UFES. Eu,
naquele ano fiz o vestibular e aquela quantidade de espaço, eu já era professor de redação, e aquela quantidade de espaço destinada às instruções me chamou a atenção. E eu resolvi ler. Para vocês terem uma ideia, naquelas instruções, a Consultec teve até o cuidado de colocar o que era o texto dissertativo, explicar. Praticamente ela estava dando uma aula, né, do tipo de texto que ela gostaria que o aluno ali elaborasse. Também lá no meio estava escrito da obrigatoriedade do aluno elaborar um título para a sua redação. E lá estava: qualquer que seja o tema escolhido, atribua um título à sua redação. Qualquer que seja o tema escolhido, atribua um título à sua redação. Certamente, muitos alunos não viram esta atribuição, esta obrigatoriedade de colocar um título. Okay? Porque muitos alunos sequer se preocupam em ler as instruções da prova. E naquele ano, eu me lembro que, como regra, a Consultec costumava descontar 1.500 pontos de 10.000 pontos para aquela redação que não atribuiu o título. Então, veja só, em vez da redação do candidato começar valendo 10.000 pontos, já estava valendo 8.500 pontos. O garoto já começava com prejuízo de 1.500 pontos. Vejam que 1.500 pontos em um vestibular, em uma avaliação para poucas vagas de uma instituição, certo? Para uma concorrência elevada, vai ser bastante significativo. Então, com essa experiência, eu chamo a atenção de vocês para, sim, lerem as instruções, tá certo? Confiarem, digamos assim, um pouco de atenção a essa, a leitura das instruções. Ok? Vamos ao tema. Este foi o texto motivador do tema. As pessoas no Brasil se sentem livres para abraçar a religião com a qual mais se identificam, sem o temor de romper com sua tradição. O expressivo aumento do grupo dos que não se identificam com nenhuma religião seria uma prova da validade dessa tese. É claro que tolerância ainda é incipiente. Guardem esta palavra, incipiente. Grupos como o das religiões afro-brasileiras ainda se queixam de ser discriminados. Reclamam, por exemplo, de não poderem realizar seus rituais em hospitais. Direito que se concede a ministros de outros credos. Líderes afro-brasileiros lamentam especialmente a pregação anti-umbandista e certas denominações evangélicas, que por vezes chega perto da violência. Perfeito. Vejam que este texto motivador ele já nos traz uma curiosidade. Vejam que o assunto que parece ser sobre religião. Vejam que ele está se referindo ao Brasil. Ele está dizendo que há um avanço
que há um avanço, certo? Que há um expressivo número de grupos que se identificam, inclusive, não se identificam com nenhuma religião, e que essas pessoas são livres, de verdade, para defenderem seus credos, inclusive não crer em nenhuma religião. Contudo, no segundo parágrafo, ele fala de uma tolerância incipiente. Incipiente, tímida, certo? Pouco expressiva, ok? É isso que significa. Depois, aí ele fala, estes grupos reclamam de não terem direito, os mesmos direitos concedidos a outros grupos. Beleza? Eles falam até de uma pregação anti-bandista feito por certas denominações evangélicas. Este texto motivador ele é até perigoso. Ele é perigoso para um candidato imaturo, certo? Porque ele cita algumas religiões aqui. Inclusive, ele cita religiões, digamos assim, informando que algumas pregam contrário a outras. Então, é um texto motivador que traz um certo perigo para o candidato. Muitos escolheram falar sobre outro tema. Sinceramente, eu não me recordo do outro tema. Certo? Mas este foi o que eu escolhi. E eu escolhi por causa disso aqui. Ó. Olha só o segundo texto, a continuação do texto motivador. O poder público precisa de fato cuidar aqui, por causa disso. Aqui é um parágrafo que ele já traz um pouco, ele já traz meio que soluções, certo? Ele já atribui tipo soluções, vou dizer saídas, são bem soluções, mas saídas. O poder público precisa de fato cuidar para que todos os credos sejam respeitados e que a paz religiosa seja mantida. A única forma de fazê-lo é com um Estado rigorosamente laico, que tenha isenção o suficiente para garantir a liberdade e a pluralidade dos cultos. Uma das piores chagas que periodicamente se abate sobre o homem é das guerras de religião. Olha o que ele fala aqui. Já está tocando outro ponto interessante sobre as guerras de religião. O Brasil, nesse campo, oferece ao mundo um notável exemplo de convivência pacífica. Ele está falando de convivência pacífica entre as diferentes crenças. É patrimônio que ninguém tem o direito de pôr a perder. Vejam que legal. Aqui ele já está falando das guerras de religião, mas ele está dizendo que o Brasil, né, digamos assim, no Brasil não há guerras de religião, guerras envolvendo religião, ok? Aqui existe uma convivência pacífica, mas na primeira parte do texto ele fala de uma tolerância incipiente, ok? Tímida, pouco eficiente, pouco expressiva. Okay? Então, há um texto em algum ponto acaba sendo contraditório. Isso foi ótimo. Vamos aqui à proposta mesmo, à proposta de fato. Reflita sobre esse ponto de vista exposto em um editorial da Folha de São Paulo relacionado com a questão religiosa e escreva um texto dissertativo a respeito do tema as religiões, as guerras no mundo e
a convivência pacífica entre as diferentes crenças no Brasil. Ótimo. É aqui que muitos alunos correram do tema. Não foi por causa desta parte que está em azul, nem por causa desta parte que está em verde, mas sim por causa desta que está em amarelo, porque eu me lembro, na minha época de estudante, que muitas vezes os nossos professores, para facilitar a vida do candidato, do aluno, elenca alguns tópicos, alguns assuntos que naturalmente não estariam numa prova de vestibular. Por exemplo, eles falavam assim que dificilmente nós vamos ter algo sobre política, dificilmente nós teremos algo sobre aborto, um tema sobre aborto, dificilmente nós teremos um tema sobre futebol ou sobre religião. Olha só, quando ele trouxe, né, quando o professor trazia, vamos colocar assim, esses assuntos e dizia para o garoto, ó, dificilmente você vai ter temas sobre estes pontos, política, aborto, futebol e religião, ele estava tentando facilitar a nossa vida, ok? Contudo, neste momento, a intenção foi boa, mas acabou prejudicando muitos candidatos que correram desse tema, certo? Só que eu entendi, quando eu li este tema, que o assunto, na verdade, não é as religiões, mas sim as guerras do mundo que são movidas pelo discurso fanático de grupos religiosos e a discussão de existir ou não existir convivência pacífica entre as diferentes crenças no Brasil. Certo? Esta convivência que ele fala aqui que é pacífica, realmente é pacífica? O texto traz uma parte informando que não é bem assim, não existe guerra, mas eu também não posso chegar ao ponto de dizer que a convivência é pacífica, ok? Que há uma tolerância generalizada, tá bom? Até porque o texto trouxe que existe uma tolerância incipiente, ou seja, uma tímida tolerância, uma tolerância inexpressiva, uma pseudo-tolerância. Eu tolero até o instante em que aquela religião não interfere na minha vida, certo? Vamos fazer o nosso rascunho. Eu separei aqui as religiões, as guerras no mundo e a convivência pacífica entre as diferentes crenças no Brasil. Vamos começar aqui, nessa parte que está em destaque. Eu sei que o assunto vai caminhar sempre em torno das religiões, né? Então, vamos lá, as guerras do mundo. Como é que eu posso trabalhar aqui? Eu vou rascunhar minha redação. As guerras do mundo. Ele tá falando das guerras. Ele nos permite aqui trabalhar nas guerras do passado e guerras do presente. Conflitos do passado, conflitos do presente, certo? Então, mas uma coisa todas essas guerras têm em comum, são movidas por religiões, ok? Então, quando ele aborda primeiro as guerras do mundo, deixa eu organizar aqui melhor, puxar daqui mesmo. São guerras movidas pelo fanatismo religioso, certo? Guerras são conflitos
são atentados terroristas, e aqui a prova foi em 2004. Naquele ano, recentemente, né, modo recente, nós tivemos em 2001 os atentados nos Estados Unidos. As Torres Gêmeas. Beleza? As religiões, as guerras no mundo, ok? Eu posso, por exemplo, aqui, ó, pensar no passado, nós tivemos as cruzadas, ok? E claro, eu estou baseando na história. Então, eu posso aqui detalhar, mostrar. Esse é um texto dissertativo, é um texto informativo. Eu vou mostrar para o meu corretor o que foi o movimento das cruzadas, ok? Foi um movimento cristão, ok? Com o objetivo de conquistar abre aspas, Terra Santa, a Terra Santa para o cristianismo, e nós podemos falar, por exemplo, do passado, das cruzadas, movimento cristão, com o objetivo de conquistar a Terra Santa, abre aspas, né? Terra Santa, conquistar a Terra Santa para o cristianismo, expulsar os povos islâmicos, né, do Oriente Médio. Beleza? E no tempo presente, no hoje, né, na atualidade, tempo atual, nós podemos, por exemplo, falar dos conflitos na África, envolvendo grupos tribais. Só que tem um detalhe. Pronto, aqui eu fiz um apanhado histórico, certo? Para ilustrar um pouquinho para o meu corretor, caso eu queira. Só que tem um detalhe. Essas guerras, elas se dizem de religião, só que na verdade são guerras motivadas por conflitos, né? A motivação, a religião é o pano de fundo para essas guerras. Mas a motivação, a motivação, na verdade, é outra. É sempre
econômica. O que é o Oriente Médio, se não o grande, a grande, a região com as grandes reservas de petróleo, certo? É também a motivação, o fator água, ok? Novamente, o Oriente Médio é uma região árida, uma região desértica. Os grupos que possuem reservas, que possuem rios, ok? As nações que têm rios que cortam seus territórios, elas estão em vantagem em relação às demais que não gozam do mesmo recurso hídrico, né? Do mesmo recurso, o hídrico, certo? Também, como no passado, as cruzadas utilizaram da desculpa, né, de livrar a Terra Santa para o cristianismo, dos povos islâmicos, ok? Mas na verdade o interesse era comercial. Eu posso dizer aqui também que nós estamos falando de interesses comerciais. Observem, Israel é o único país daquela região com maior proximidade com os Estados Unidos. Proximidade, proximidade dogmática com os Estados Unidos. Se os Estados Unidos desejarem conquistar áreas comerciais, né, naquela região, é interessante antes ter, digamos assim, aliados comerciais, ok? E no exato momento nós só temos Israel como aliado. Então vejam, no passado ou no presente, essas guerras usam a religião como pano de fundo, mas na verdade os motivos são econômicos, são geográficos, são comerciais, certo? Eu posso falar aqui, ó, uma motivação, ainda eu posso falar da motivação fanatismo, certo? O fanatismo como motivação. Ok, vamos ver outro tópico. Nesta segunda parte do tema, nós temos a referência à convivência pacífica entre as diferentes crenças no Brasil. O detalhe que eu chamo aqui a atenção dos senhores é que, quando ele disse que convivência pacífica, o próprio texto abre a possibilidade de nós questionarmos essa convivência se realmente é pacífica, certo? O texto fala o seguinte, ó, nós não temos guerras de religião como nós enxergamos no mundo. E neste ponto o Brasil está à frente dos outros países, ok? Mas também no texto ele não, no texto ele abre espaço para discutirmos que essa tolerância ela é incipiente, uma tolerância tímida, ok? Com pouca expressividade. Então aqui eu posso
já puxar um raciocínio para a nossa prova da seguinte forma: o que existe, na verdade, seria uma pseudo-tolerância. Uma pseudo-tolerância, certo? Uma pseudo-tolerância. E eu tentaria, na minha prova, explicar por que agora eu estou chamando de pseudo-tolerância. Então, vou melhorar isso aqui, muito pequenininho. Ó, melhorado aqui. Essa pseudo-tolerância, ok? Que eu vou procurar na minha prova escrever da seguinte forma: por que pseudo-tolerância? Digamos, o Brasil, aí eu vou até reproduzir no texto o que ele trouxe lá no texto motivador, né? Na minha redação, vou reproduzir na minha redação o que ele trouxe lá no texto motivador, que no Brasil, as religiões, vamos colocar assim, os grupos religiosos seguem ou estão amparados em direitos, a exemplo da liberdade de credo, certo? Da liberdade de reunião, que se resume como direito de reunião. Vou dizer também que aqui no Brasil o Estado é laico, ou seja, não existe religião oficial. Veja só, o país pode ser até de predominância cristã, ok? Mas o Estado e os governantes, o Estado é laico e os governantes não podem pregar algo diferente disso, certo? Então, a lascividade do Estado, né, traz uma segurança jurídica. Então, isso, né, a lascividade acarreta, gera uma segurança jurídica, que seria garantir, né, o direito de reunião, liberdade de expressão, liberdade de credo, ok? Então, estas observações, elas são naturais, nós vamos fazer. Contudo, eu estou dizendo que existe uma pseudo-tolerância. Então, essa pseudo-tolerância, ela vai se materializar em algum ponto, em algum momento. Né? A sua materialização está no fato de que o próprio texto, como o próprio texto diz, né, alguns alguns
esses grupos religiosos notam um tratamento agressivo por parte daqueles considerados de matriz europeia. Matriz, senhores, origem europeia, certo? E estes grupos aqui citados, nós sabemos, são os de grupos de matriz africana. Então eu posso falar dessa agressividade verbal, né? A agressividade aqui, mais uma vez, eu reforço no meu texto que não é uma agressividade física, ok? Mas sim uma agressividade verbal. Então eu posso falar que essa convivência pacífica é uma pseudo-convivência, que não existe uma guerra de religião no Brasil, que grupos não saem em embate físico, ok? Mas existe um embate verbal, existe um embate dogmático, ok? Existe a ideia ainda de superioridade religiosa. Pronto, olha que legal. Eu vou dizer que no Brasil, olha a visão crítica, no Brasil existe, né, a ideia, predomina a ideia de superioridade religiosa. E como é que isso se materializa? Quando, por exemplo, eu vou puxar aqui para cima, quando, por exemplo, eu listo, que, por exemplo, desculpa, que eu listo quando, por exemplo, eu estabeleço que as religiões de origem africana, são, digamos assim, seus costumes, seus hábitos, seus rituais, são rituais demoníacos, são rituais malignos, ok? E, enquanto que aquelas de origem europeia, eu considero como sendo atos, rituais, costumes, certo? São credos, digamos assim, voltados à reprodução do bem. Olha que legal. Aqui eu falo de mal versus bem. E então essa superioridade religiosa, que é materialização da agressividade, certo? Materialização da agressividade verbal, reproduz o conceito de que o que é africano é demoníaco, enquanto que o que é europeu é divino, certo? O bem versus o mal. E aí eu acabo trazendo ao Brasil, novamente, a pseudo-tolerância de que a pseudo-tolerância de que não existe uma convivência pacífica, ok? Existe uma tolerância
que o texto diz que é incipiente. E incipiente é sinônimo para algo sem expressividade. Ok? Beleza. Assim, eu posso fechar este raciocínio com os senhores da seguinte forma, né? Vamos pensar assim, esta parte em que ele pede para que a gente fale das guerras do mundo, eu vou considerar como sendo o meu primeiro argumento, que vai ser, digamos assim, ligado através do conectivo I à convivência pacífica no Brasil, ok? E a convivência será o argumento 2. Tá bom? Logo, aqui nós teremos material para construção do desenvolvimento 1 e material para construção do desenvolvimento 2. Tá certo? Nas guerras do mundo, as guerras do mundo, eu vou mostrar que essas guerras, elas são, apesar de elas serem consideradas guerras que são movidas por grupos religiosos, na verdade, as motivações são bem materiais, né? As motivações são não tem nada de espiritual, mas sim material. São as motivações econômicas, as políticas, as regionais, certo? A busca por recursos naturais, especialmente o hídrico, ok? Então são motivações geográficas, ok? Terra, beleza. E a convivência pacífica no Brasil, existe sim, existe uma convivência pacífica no ponto, no ponto de que não há guerras, guerras envolvendo nações, envolvendo grupos religiosos aqui no Brasil, certo? Contudo, nós não podemos dizer que há uma convivência pacífica plena, porque o próprio texto diz que a tolerância é incipiente. Sem uma tolerância incipiente, uma tolerância sem expressividade. E aí, é aquilo que eu falei, predomina aqui o discurso de ódio, o discurso de superioridade religiosa, em que as religiões de matriz africana eu atribuo, né, que são religiões que têm em seus costumes, em seus hábitos, propagação de, de vamos dizer assim, que tem motivações demoníacas, enquanto que as religiões de matriz europeias, certo? Tem nas suas motivações vinculação com o divino, ok? E eu fecho meu texto dizendo, eu fecho esse parágrafo especial falando que existe uma agressividade verbal, ok? Justificado, justificado pela pseudo-tolerância, né, que existe, ok? Eu reforço aqui um empenho do texto, né, em dizer que o Brasil é um país que se destaca em relação aos demais, ok? E aí eu fecho a minha redação dizendo o seguinte: eu aproveito, vou me apropriar do pedacinho ali que ele fala do Estado laico, e eu digo, né, que o Estado, através dos seus organismos, devem promover a laicidade cada vez mais, né, forte, né, a laicidade, e deverá também punir atos que venham a gerar discurso de ódio, inclusive discurso de ódio por parte de grupos religiosos, certo? Eu fecho aqui nossa aula, essa aula ficou um pouco longa, ok? Por ter sido uma análise de tema de redação. Até mais e tenham um bom dia.